um avivamento, como diz a lição, que nos constranja a nós voltarmos para 3 lugares distintos. Primeiro, a manjedoura. Segundo, o Calvário. Terceiro, o cenáculo. Quando a Bíblia diz, ou quando a lição orientada pela Bíblia nos diz a voltarmos para a manjedoura, manjedoura fala de coisa simples. E alguns da nossa geração precisam voltar da manjedoura. Paulo certa feita disse: eu temo que alguns de vós venham a se afastar da simplicidade do Evangelho. A nossa igreja, com quase 100 anos de história, cresceu com homens simples, foi edificada com homens simples. Os tempos evoluíram. Glória a Deus pelas escolas teológicas, porque eu também fiz, eu também estudo. Mas no passado nós tínhamos homens menos preparados, mas da sua simplicidade Deus entendia e a obra cresceu. Hoje nós temos muitos doutores, glória a Deus pelos doutores, mas estão faltando homens que estejam com intimidade com Deus, que estejam dispostos a terem a manjedoura, o Evangelho simples como característica primária da nossa igreja. A gente não precisa de blá blá blá, a gente não precisa de oba-oba, a gente precisa pregar a Bíblia como ela é, e os sinais vão acontecer. Voltemos para a manjedoura. Será que não é hora de voltarmos para o Calvário? Quando eu falo de Calvário, eu falo de cruz. Quando eu falo de cruz, eu falo de sacrifício. Quando eu falo de sacrifício, eu falo de renúncia. Vivemos uma geração que se afastou da cruz de Cristo, porque a cruz implica em renúncia da minha vida. A cruz faz com que as minhas vontades estejam lá presas. É a vontade que reina em mim, é a vontade de Deus, é a vontade do Senhor Jesus, é a vontade que Ele tem, é a vontade que eu também viverei. Está na hora de voltarmos para a manjedoura, mas também está na hora de voltarmos para o Calvário. Calvário fala de renúncia, fala de sacrifício. E está na hora de voltarmos para o cenáculo. O cenáculo fala de revestimento de poder. O cenáculo fala de fogo. O cenáculo fala de Pentecoste. O cenáculo fala de revestimento de poder para fazermos com excelência a obra de Deus. Nós estamos aqui envoltos em um contexto de missões, onde a temática é em busca de ceifeiros comprometidos. Um dos comprometimentos também de um ceifeiro dessa última geração que eu preguei ontem à noite aqui é o comprometimento com o fogo. Missões se faz com fogo. Eu tenho certeza que o pastor que está aqui, lá onde ele está, lá em Flor da Serra, lá em Flor da Serra, eu tenho certeza que uma das suas principais áreas de atuação é lançar fogo naquela seara, porque através do fogo o que não presta vai embora, através do fogo o bicho que está escondido vai embora, e o nome do Senhor Jesus é glorificado. Glória a Deus. Fica um alerta. Sabe, nós estamos adentrando uma espécie de apostasia nos dias onde era. Cuidado. Meus irmãos, falando propriamente dito sobre o termo apostasia, vamos definir o termo apostasia a partir de então. Apostasia é o termo grego que diz apostasis, que significa afastamento. Literalmente falando, é afastamento. Mas explicando um pouco melhor, apostasia é o abandono consciente, veja bem, é o abandono consciente, permanente da fé que nos foi revelada por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando eu vos falo que é o abandono consciente, observe que a apostasia deve ser diferenciada de ignorância, falta de conhecimento, bem como heresia. Que a heresia é uma espécie de erro por falta de conhecimento. É um conhecimento errado, melhor dizendo. Apostasia é um afastamento, é uma deixa consciente. Você sabe que a sua vida tem que ser devotada a Deus. Você sabe que a sua vida tem que ser consagrada a Deus. Mas conscientemente você se afasta dessa verdade. Você sabe que a sua vida tem que estar pautada
em cima, no subtópico 2. Primeiro, de um lado, foi o abandono do verdadeiro Deus. Eles abandonaram a Deus, mas não distante em terem eles abandonado a Deus, eles se doaram, eles se entregaram aos costumes dos povos estranhos, através dos seus deuses, através dos seus costumes, através dos apegos aos ídolos das demais nações. Veja que é uma moeda de duas faces. Veja que são dois aspectos a apostasia de Israel. Primeiro, se afastaram de Deus, mas além de se afastarem de Deus, eles poderiam ter tido uma vida como um ateu, descompromissado com qualquer tipo de Deus. Mas pelo contrário, eles foram e se doaram para os deuses vizinhos, para os pseudos deuses daquela região. Falando um pouco mais especificamente, mais detalhadamente, eu quero pular, Felipe, você que está acompanhando a lição, que eu entendi quem sou eu para contradizer, que eu não vou dizer nada. Mas eu quero entender, pastor Donizete, o interessante é do tópico 1, nós falarmos do tópico 3, e no final do tópico 2. Do tópico 1, eu estou encerrando agora, eu quero que você pule comigo, para acompanhar ainda aqui por cima, o tópico 3. Porque o tópico 1, no seu final, está nos falando panoramicamente sobre o desvio, a apostasia de Israel. E o tópico 3 vai nos falar mais detalhadamente em que consistia a apostasia de Israel. E depois, no final, nós vamos voltar para o tópico 2, aonde nós vamos ver os atos de Jeremias. Um brado contra a apostasia. Penso eu que esta seria a ordem correta. Vejamos o tópico 3, mais detalhadamente, no que consistia a apostasia de Israel. Os irmãos sabem, os irmãos compreenderam que os filhos de Israel, os filhos de Judá, rebelaram-se contra o Senhor. Numa linguagem profética, bem simples, aquilo estava equivalendo a um divórcio entre a virgem filha de Sião e o próprio Deus do Senhor Jeová. E os erros de Israel estavam girando em torno de pelo menos 3 áreas. Primeiro, o afastamento de Jeová. Quando o Senhor Deus cumpriu a promessa e os coloca dentro da terra prometida, a terra da bênção, a terra das promissões, quando, digamos, eles chegaram a uma plenitude do seu tempo, eles optaram a virar as costas para Deus. Eles optaram em não estarem mais servindo a Deus. Que maravilha quando Deus nos dá casa, quando Deus nos dá carro, quando Deus nos dá roupa boa. Seria hora de nós estarmos cada vez mais voltados para Ele. Seria hora de nós estarmos cada vez mais de joelhos agradecendo. Se lembra daquele tempo, quando você andava de chinelinho de dedo, preso, com um prego embaixo, que já tinha estourado há muito tempo? Às vezes era um chinelo de cada cor, às vezes era o mesmo terno para todo culto. Às vezes você ia dobrar o joelho e você tinha vergonha de quando você dobrava o joelho, o sapato aparecia furado. Quantas vezes eu já fiz isso? Sapato furado. Era o que eu tinha. Era o que eu tinha. Quantas vezes você ficou na parada de ônibus? Quantas vezes você veio de bicicleta, quem sabe ainda bem? Quantas vezes tu veio a pé, quem sabe ainda bem? Mas aí Deus foi prosperando. Deus foi abençoando a sua vida. Foi te dando posses, foi te dando casa, foi te dando carro. Te deu a terra da promessa, como diz a lição bíblica.